Olá, professores, bem-vindos a mais um planejamento de aula. Eu sou a Mariângela, formadora da Coped, tenho olhos e cabelos castanhos, eu estou vestindo uma blusa preta com uma calça preta e hoje nós vamos falar sobre o Autômato Maker, que são as aulas 3, 4, 5 e 6 do material digital. Ela está dividida em parte 1 e parte 2 para vocês. Nessa semana, nós vamos apresentar as aulas do ensino médio, para na próxima semana voltarmos a apresentar alguma aula do nono ano. E quais são os objetivos deste planejamento de aula? Nós vamos começar falando sobre o Autômato Maker e como nós vamos trabalhar a parte de física, história e a parte de engenharia dos autômatos. Também nós vamos orientar a como fazer a parte de prototipagem do material digital, a divisão de grupos, entre outras coisas, e como explorar isso com os seus alunos e engajá-los na participação e montagem desses protótipos. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação de algumas estratégias e metodologias para tornar o trabalho em equipe mais efetivo nessa aula. Aqui estão as capas do nosso material digital, que é justamente o Autômato Maker parte 1 e parte 2. Nós temos aqui em sequência, escopo sequência, que traz as habilidades que serão trabalhadas nessa aula. E aqui nós temos os objetivos dessa aula, que é justamente identificar as partes dos autômatos e também falar um pouquinho sobre os mecanismos que trabalham aí os autômatos. E vamos planejar? Então vamos dar início aqui apresentando primeiro o que será criado nessas duas aulas. Dentro dessas duas aulas nós vamos fazer aqui este autômato. Então o autômato que eu estou apresentando aqui vai ser criado nas duas aulas. A primeira parte que nós vamos construir vai ser essa parte de baixo, que é a parte da caixa em si, do quadrado e do kami, que é justamente esse círculo que nós vamos falar um pouquinho mais para frente para vocês. E a segunda parte vai montar em si o percussionista, que ele inclusive levanta o bracinho quando giramos aqui, ó, o kami. Então é esse efeito que a gente vai fazer com os alunos. E antes de começar a parte da prototipagem em si, o que nós vamos trabalhar com esses alunos? Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte do que é o autômato. E aí nós fazemos uma comparação do autômato com o robô moderno. Então aqui nós vamos trabalhar o que é o autômato, qual a diferença do autômato para o robô moderno, como que a gente saiu disso daqui, que é uma peça que não tem motores, nem tem engrenagens muito elaboradas, para o que nós temos hoje, que é um robô moderno. E aqui nós podemos fazer uma pergunta para os alunos, se eles sabem qual é a diferença entre uma máquina e um mecanismo. E aqui nós vamos trazer alguns exemplos sobre quais são os tipos de energia que são envolvidos na construção desses equipamentos. Existem alguns equipamentos que foram desenvolvidos que têm movimentação, que utilizam, por exemplo, de vento, de água, entre outros, e alguns que utilizam do movimento mecânico em si. E aqui, como sugestão, você pode trazer para os seus alunos um jogo em que eles precisam identificar o que é um mecanismo, um robô moderno, o que é um autômato em si. E nós podemos fazer, por exemplo, um jogo com cartões que eles fazem essa identificação. Esse jogo, inclusive, ele pode ser feito em uma plataforma como o WordWall. E dando continuidade, sequência nessa aula, aqui nós vamos trabalhar quais são os componentes básicos do nosso autômato, tá? Então, nosso autômato, por exemplo, tem o kami. Comece perguntando se o aluno ele já ouviu falar o que é um kami. Então, pergunte sobre essas partes. Você pode fazer, inclusive, cards ou impressões separadas para mostrar para os alunos as partes desses autômatos e se eles já viram essas partes em algum outro mecanismo por aí. E se já viram, peça para eles trazerem esses exemplos. Esses exemplos, eles podem ser trazidos também de forma concreta. Então, se você tem um exemplo de algumas engrenagens, você pode trazer para os seus alunos essas engrenagens para que eles visualizem aquela parte daquele autômato. E aqui nós podemos também fazer uma ligação das partes do nosso autômato com o vocabulário técnico. Então, por exemplo, a primeira vez que eles vão falar em kami, o que é um kami? Explica para ele que o kami é um equipamento que faz o movimento circular se transformar em movimento linear. Qualquer dúvida na hora de montar esses componentes, você pode recorrer aos nossos tutoriais. Nós temos o tutorial da primeira aula e da segunda que foi já efetuado, e aí você pode recorrer a ele para explicar a montagem. Mas traga para os seus alunos algumas diferenças entre certos tipos de equipamento e quais são as partes em si da estrutura do nosso autômato aqui. E aqui a gente pode fazer uma provocação para os nossos alunos. Por quê? Porque
Porque na segunda parte da aula nós vamos trazer aí um pouquinho sobre a eletricidade, um pouquinho sobre a mecânica. Por quê? Porque junto com o nosso autômato vai um motor, e o nosso motor vai ser ligado, obviamente, à microbit e à shield. E aqui nós podemos fazer uma ligação de um autômato que não precisa, teoricamente, de um motor, para ligar o motor e automatizá-lo. Então, aqui você pode fazer essa ligação da automatização de algo que inicialmente faz o movimento sem necessidade dessa automatização. E aqui, o que você pode fazer? Você pode fazer uma pergunta norteadora para o seu aluno. Então, e se você pudesse criar, assim, qualquer tipo de autômato, o que você faria? Então, se os alunos criarem, por exemplo, essa parte inicial aqui, em que ele faz a caixinha e vai ter o movimento, na parte de cima nós demos a dica de fazer um percussionista. Mas, se ele não fosse fazer o percussionista, o que ele faria no local? E no lugar, ele pode trazer, inclusive, outros tipos de autômatos que ele pode criar. O movimento linear, ele pode ser feito para criar, por exemplo, uma cobra, uma sanfona, um barco navegando, entre outras coisas. Aqui, você pode estimular os seus alunos a trazer esse processo criativo, para eles modificarem o projeto o máximo possível. E nós vamos para a parte da gestão da sala de aula. Como eles vão trabalhar com um projeto que demanda certos tipos de cortes, demanda um certo tipo de tempo, a gestão da aula é primordial. Para facilitar na montagem desse protótipo como um todo, você pode apresentar os GIFs que estão presentes na aula para que o aluno consiga ver. Uma outra dica que nós damos também é fazer como nós aqui. Eu estou trazendo um protótipo pronto e vocês estão conseguindo observar esse protótipo pronto nesse planejamento de aula. Se o aluno ele tem acesso a esse protótipo pronto, fica mais fácil dele visualizar para fazer a montagem. Aqui, separe os seus alunos em grupos pequenos, não deixe grupos muito grandes e peça para que eles tenham a parte do protagonismo juvenil, que é justamente fazer com que eles dividam entre si as tarefas dentro do grupo para fazer a realização do protótipo e ter o sucesso na montagem do nosso autômato. Agora, vamos para as nossas questões interativas? Continuando com o nosso planejamento desse querido, da fabricação dessas duas aulas incríveis que a gente vai montar esse autômato com o ensino médio, o que a gente faz quando a gente tem um autômato desse, o aluno precisa criar do zero, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a prática de criação desse autômato. Primeiro, antes de tudo, se caso eles tiverem acesso ao autômato construído, que é um pouco melhor eles verem pessoalmente como que tá, peça para que eles façam uma análise desse autômato. Como que é o movimento, o que que gera o movimento aqui, as peças, como que elas precisam ser, elas precisam ter medidas exatas, não precisam. Então aqui você pode trazer um autômato para eles observarem e fazerem essa observação crítica, que é como que o movimento se dá, por que ele se movimenta. Se caso você não tenha um autômato físico, como nós temos aqui, você pode mostrar o GIF da própria aula. Dentro da aula tem o vídeo do autômato funcionando e o autômato funcionando ali pode ser apresentado para o seu aluno para fazer essa análise. Então aqui, uma dica que nós damos é retomar o conceito, principalmente do conceito do que é o CAMI e para que ele serve. A gente já falou um pouquinho que o CAMI transforma movimentos circulares em movimentos lineares, mas nós queremos que o aluno ele fixe o que é o CAMI e entenda que a física aqui vai trabalhar com movimentos, e esses movimentos eles são gerados justamente porque nós produzimos peças, algumas peças diferenciadas que fazem com que ele se torne aí real e diferenciado. Aqui uma dica que nós damos também é que você peça para os alunos criarem diferentes CAMs para que eles tenham diferentes tipos de movimentos a analisarem durante a construção do nosso autômato. E a gente vem de fato para a parte na prática que é da construção, tá? Aqui é importante que você crie uma sequência lógica de como será construído esses trabalhos. Então, qual é a ordem de construção? O que nós vamos fazer primeiro? A primeira parte da aula vai construir a parte da caixa. Então, aqui é interessante que você faça antes, coloque antes para os alunos, apresente quais são as partes dessa caixa que será montada. Uma dica que nós damos é sempre colocar as medidas na lousa. Então, você pode fazer, por exemplo, um desenho da tampa e colocar as medidas para que os alunos eles façam. Tem alguns pontos que são dados no tutorial que você pode ver posteriormente, e aí
aí, esses pontos eles podem ser trazidos para os alunos para que eles não tenham tanta dificuldade na realização desse autômato em si. E lembre-se, professor, nós temos algumas partes que elas são essenciais para que o autômato ele funcione bem, como, por exemplo, a fixação do nosso palito que vai o came, que é justamente esse objeto centralizado aqui, e a parte do came em si, que o came ele precisa ser bem lisinho, porque senão vai encrencar a peça. E nós damos dicas de como fazer esse came ficar liso justamente nos nossos vídeos tutoriais. E continuando aqui, nós vamos para a parte de modelagem e corte desse protótipo, tá? Então aqui, ó, nosso protótipo, ele vai ter essa característica que é com o nosso pequeno percussionista aqui. Mas, se o aluno quiser modificar esse percussionista, inclusive trazer até uma própria imagem de um próprio amiguinho dele ou dele mesmo, ele pode. Esse percussionista, ele pode ser mudado. O importante é ele entender como que funciona o movimento e por que o braço do percussionista levanta e abaixa. Aqui, uma dica que nós fazemos em relação à montagem é separar os nossos alunos em estações de montagem. Se você tem algum problema em que o aluno e tem algum medo que ele utilize cola quente, por exemplo, monte uma estação só de cola quente, porque aí você consegue observar mais os alunos que estão utilizando a cola quente naquele momento e você evita acidentes ali. Continuando para a montagem, uma dica que nós damos é fazer um checklist antes de fazer a colagem total. Então, primeiro faça com que os alunos tenham todas as peças cortadas para depois fazer a colagem num todo. E aqui, eles não podem fazer a colagem sozinho, professor. É preciso de ajuda para fazer isso de forma mais rápida. Quanto mais em equipe eles trabalharem, melhor a montagem, mais rápida ela se torna. Quando o aluno ele faz esse trabalho sozinho, ele torna um pouquinho mais difícil. E a gente sabe que às vezes é mais fácil alguém segurando a peça para nós fazermos. Embora os vídeos tutoriais nós tenhamos produzidos sozinhos, nós sempre indicamos o trabalho em equipe para os alunos. E aqui você pode incentivar um teste funcional de quando eles montarem a primeira parte. Então, eu montei a primeira parte, vou testar o came para ver se está funcionando, e aí você parte para a montagem da segunda parte. Lembrando que não é só fazer a montagem, é lembrar por que nós estamos montando isso daqui e o que foi trabalhado. Esse protótipo, ele tem algumas medidas que são específicas. O aluno ele pode fazer algumas modificações? Pode, mas essas modificações vão alterar como o protótipo dele vai funcionar. Então aqui, relembre que é importante ter a parte de relação da física com a robótica, assim como a parte de Cultura Maker, porque nós vamos construir esse protótipo, e você pode trazer também a parte do projeto de vida, que é justamente a parte da resiliência e o pensamento criativo. Lembre-se, professor, outra dica que a gente dá é sempre fazer os nossos alunos registrarem no diário de bordo. Então aqui, eles podem registrar o que pode ser melhorado para o protótipo para o autômato dele funcionar de uma forma muito melhor. E nós acabamos o nosso planejamento. Lembre-se, nós sempre disponibilizamos para vocês todas as nossas playlists de tutoriais. Acompanhem aí os materiais que a Seduc fornece para vocês e tenham um ótimo planejamento de aula.